Que a pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável por revestir o nosso organismo, todo mundo já sabe. Agora, será que todo mundo sabe que esse órgão, assim como todos os outros, também precisa ser cuidado de forma devida para evitar sérios problemas de saúde? Nessa edição, nós teremos um bate-papo super interessante com um especialista. Não sai daí, que a nossa conversa começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao viverbem.com, podcast semanal sobre saúde, produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. O viverbem.com é apresentado pelos jornalistas Felipe Reis e Daniela Saraiva, sempre com a participação de um profissional de saúde. viverbem.com, sua saúde em sintonia. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao viverbem.com, sua saúde em sintonia. Eu sou Felipe Reis e hoje nós teremos um bate-papo super agradável com um especialista e para me ajudar nesse bate-papo, a minha amiga Daniela Saraiva também está aqui, não é isso, Dani? Olá, ouvinte, eu sou a Daniela Saraiva e hoje nós estamos aqui com o Leonardo Maciel, professor de dermatologia do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão e médico do serviço de dermatologia do Hospital Universitário. Olá, doutor, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Daniela. Então, doutor Leonardo, para começar a nossa conversa, eu tenho essa pergunta inicial. Qual é a real importância da pele para o corpo humano? A pele, além de ser um órgão de proteção, se a gente for pensar na função inicial, na função principal dela, é a proteção do corpo, a proteção do organismo contra os efeitos do ambiente. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres que vivem em sociedade, então a pele tem uma importância, além de biológica, ela tem uma importância social. É o órgão que a gente vai fazer interação uns com os outros. Então ela realmente precisa aparentar não só saúde, não só beleza, porque a gente tem essa interação. E a velha história é o cartão de visita. Eu preciso de uma pele saudável. Eu não consigo esconder, por exemplo, a pele do rosto, a pele dos braços, das mãos, porque as pessoas vão ver. Então eu realmente preciso estar saudável. A pele, além de um órgão de proteção, ela é um órgão de interação social, que é importantíssimo para nós seres humanos. Então, doutor, como o senhor falou, a pele ela é um órgão de função social, certo? Então as pessoas elas procuram tratar mais a pele facial do que qualquer outra parte do corpo. Então, de que forma esse cuidado seletivo pode prejudicar as pessoas? É o seguinte, as pessoas demoram a procurar ajuda médica com tudo aquilo que não é visto pelos outros de forma muito fácil. O rosto eu não consigo esconder. Qualquer outra parte do corpo eu vou conseguir esconder com as roupas. Aquilo que eu demoro mais a ser percebido pelo vizinho passa a incomodar menos. Então isso acaba prejudicando porque às vezes eu tenho uma doença que é mais grave, por exemplo um câncer de pele que está nas costas. E a pessoa não consegue ver, e outras pessoas também não conseguem ver aquela manchinha, aquela pintinha, porque a roupa está cobrindo. E quanto mais demorar para a gente ter o diagnóstico, mais difícil é o tratamento. Não impossível, mas é mais difícil. Agora, doutor Leonardo, o senhor falou sobre doença de pele e eu queria saber se existe uma estimativa sobre qual doença de pele é mais comum e se existir essa estimativa, qual é essa doença ou quais são e o que causa, o que leva à causa. Quando a gente pensa em doenças de pele, a gente vai pensar logo no câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais comum do ser humano. Ele é tão comum e tão prevalente que ele acaba não entrando nas estatísticas oficiais, por exemplo, do INCA, porque ele ia estar sempre em primeiro lugar, o tempo inteiro. E a principal causa do câncer de pele na nossa população é a exposição à radiação ultravioleta, é a exposição ao sol. Muito bem, nós estamos conversando com Leonardo Maciel, médico do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário, sobre cuidados com a pele. Então, doutor, falando ainda sobre a proteção de pele, quais são as principais recomendações médicas na hora de comprar um protetor solar? A gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, a idade da pessoa, o tom de pele da pessoa e as atividades que ela exerce no dia a dia. Sejam essas atividades de recreação, esportes, atividades ao ar livre ou as atividades laborais. Se você trabalha no sol ou em áreas externas ou se você trabalha sempre em ambiente fechado.
E a gente tem que pensar, quando a gente pensa na idade, a gente tem duas formas de proteção solar. A gente tem os protetores físicos e os protetores químicos. Normalmente, para a população pediátrica, a gente deve dar preferência para protetores solares físicos. Normalmente eles são óxidos metálicos, óxido de zinco, óxido de titânio, dióxido de titânio. O que eles fazem? Eles são aplicados sobre a pele e eles vão refletir a radiação solar. Quando a gente pensa, só que esse problema é que esse tipo de produto ele é mais desagradável. Para as crianças, elas não se incomodam muito. Mas à medida que a gente vai crescendo, esse tipo de protetor, ao ser aplicado sobre a pele, incomoda. Porque eles são mais pesados, eles dão aquela sensação de grude e aquele famoso cheiro de praia. São esses protetores. E a gente vai fazer uma associação entre protetor físico, que a maioria tem para a população adulta, e os chamados protetores químicos. Esses protetores são substâncias fotorreativas. O que eles vão fazer? Eles vão absorver essa radiação do sol e eles vão refletir sobre a forma de calor e também outra forma de energia dissipando essa luz. Esse tipo de produto não é muito interessante para a população pediátrica porque eu tenho um risco maior de desenvolvimento de alergias e irritações. Na população adulta é mais agradável porque o resultado final sobre a pele é melhor. Eu também vou pensar no fator de proteção solar quando eu penso no meu tom de pele e também nas atividades que eu exerço no dia a dia. Para as pessoas em São Luís do Maranhão que trabalham em áreas cobertas, não preciso de um fator de proteção para o dia a dia maior do que 30. Ele vai proteger tão bem quanto um de 60, um de 70 e vai ser mais agradável e principalmente o custo vai ser menor. Esses protetores são um pouquinho mais baratos. E como funciona a fiscalização desses órgãos, como por exemplo a Anvisa? Existe mesmo fiscalização? Todos os protetores solares, sejam eles os mais famosos, os mais caros ou os mais baratos, para eles serem liberados para a venda ao consumidor como um protetor solar, ele precisa ter a fiscalização da Anvisa. A gente tem que confiar realmente nesse órgão. E para um produto ser vendido como protetor solar, ele precisa ser fiscalizado e avaliado pelo órgão competente. Normalmente é a Anvisa que faz isso. Agora, Leonardo, a gente chegou num ponto sobre protetor solar, onde a gente encontra o fator chamado preço. E qual é o preço de um protetor solar bom? Todo mundo tem acesso? Todo mundo pode usar? Todos os protetores solares, a função principal dele é esse efeito de bloqueio da radiação ultravioleta. Para um produto ser vendido como um protetor solar, ele precisa realmente ser fiscalizado por um órgão competente, no nosso caso é a Anvisa. Então, quando eu penso em proteção solar, todos os protetores eles vão ter essa qualidade, digamos assim. Então, assim, do mais barato ao mais caro, todos têm que cumprir o requisito básico determinado pela Anvisa, proteger do sol. Agora, aí é que começam as minhas diferenças. Quanto mais agradável for o produto ao toque, então você vai passar, não tem aquele cheiro de praia, não fica grudento, não fica oleoso, isso adiciona um valor maior ao produto e aí ele torna-se um produto cada vez mais caro. Mas em relação à proteção do sol, do mais barato e desagradável de ser usado à pele ao mais caro, todos vão exercer essa função, todos vão proteger. Agora, quanto à agradabilidade ao toque, isso realmente faz uma diferença e aí eles acabam sendo mais caros. Então é só a gente pensar o seguinte, quanto mais agradável for um protetor solar, normalmente mais caro ele é. Isso não quer dizer que ele proteja mais, porque a função de proteção é fiscalizada por um órgão federal. Muito bem, estamos conversando com Leonardo Maciel, professor de dermatologia do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão. E, doutor Leonardo, nós temos mais uma pergunta, que é sobre a hidratação da pele. Qual seria a forma certa de hidratar a pele? E esse tipo de hidratação que nós temos costumeiramente funciona, é realmente eficaz? É interessante a hidratação da pele porque é o seguinte, há muito tempo a gente começou a ouvir, eu preciso hidratar a pele 5 minutos depois de sair do banho.
Isso não é mentira, eu realmente preciso. É claro que se eu usar o hidratante horas depois ou minutos depois do banho, por exemplo, eu ainda vou ter esse efeito de hidratação. Mas o que eu quero fazer com o hidratante é que ele retenha essa umidade adicional feita, por exemplo, pelo banho. O ideal é que o protetor seja aplicado, o hidratante seja aplicado de 3 a 5 minutos após o banho. E tem uma outra coisa muito interessante. Eu costumo hidratar a pele com óleo. Os óleos vegetais são interessantes, mas eles não hidratam a pele. Os óleos, por exemplo, óleo de coco, óleo de amêndoas, eles impedem que a pele desidrate. Então, se você gosta de usar o óleo, não tem problema, mantenha o óleo. Mas tome banho, passe o hidratante e nas áreas mais ressecadas você faz o óleo por cima. O que os óleos vão fazer é só uma película de proteção, impedindo que a pele desidrate com mais facilidade. Óleo não hidrata. Doutor, e em relação à alergia, o que você poderia estar explicando para o nosso ouvinte? A alergia é bem interessante porque é o seguinte, a alergia é um processo individual. A maioria dos cosméticos, sabonetes, shampoos, hidratantes, protetores solares, eles são vendidos e eles são produzidos para que eu tenha uma capacidade mínima de irritação, mas isso vai depender de cada pessoa. Leonardo, como é que eu sei que eu vou ter uma alergia? Não vou saber, eu não consigo prever. Infelizmente eu tenho que usar o produto, entrar em contato com o produto, e se esse produto vai irritar a minha pele, isso vai aparecer. E é bem interessante, é uma coisa que a gente, eu uso esse sabonete, eu uso esse hidratante há muitos anos. O processo de desenvolvimento da alergia, ele pode ser imediato, então eu usei uma vez e já tenho a irritação, mas ele pode demorar meses e até anos para que aquele produto que você usa diariamente vá desenvolver alergia. Então eu não tenho um exame específico para prever essa alergia. Eu tenho que usar o produto e, infelizmente, descobrir se eu tenho alergia a ele ou não. E é bem interessante que as pessoas, às vezes, relatam para a gente no consultório, é o seguinte: mas me falaram que esse produto era tão bom. Na verdade, o produto é o mesmo e ele continua muito bom. Só que sua pele não conseguiu entrar em sintonia com ele. Se a gente fosse dizer que alguma coisa não era bom, é que a sua pele é que não foi muito boa para o produto. Mas o produto é o mesmo para todo mundo. E ele pode desenvolver alergia em algumas pessoas e pode não desenvolver alergias em outras. Infelizmente, não tem exame para isso. A gente tem que usar e descobrir se tem ou não. E quais as diferenças entre o bloqueador solar e o protetor solar? Não existe diferença entre bloqueador solar e protetor solar. Mais uma vez, vamos para os órgãos competentes. O termo bloqueador solar foi um termo até proibido no passado dos anos pela Anvisa, porque o que ele dava a ideia? De que eu passava e que eu ia ficar completamente protegido do sol, que ele ia bloquear o efeito do sol. Isso não ocorre. Então, assim, é só uma diferença de designação. Tanto é que esse termo bloqueador foi proibido pela Anvisa. Ela passou a impedir que as indústrias de cosméticos e protetores solares usassem o termo. Então a gente acaba usando o termo único para todos, protetor solar. Então, assim, não tem. Era uma ideia que era vendida de forma errada e acabou que isso foi corrigido há muito tempo. Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Bom, para você que nos acompanha, nós estamos tendo uma conversa sobre cuidados com a pele com o médico Leonardo Maciel, médico do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário. Doutor Leonardo, nós precisamos saber sobre sol. Qual é o melhor horário para se tomar o chamado banho de sol e quando ele é realmente necessário? O sol faz parte da nossa vida e a gente adora fazer atividades ao ar livre, principalmente porque ajuda na interação e desenvolvimento. A gente nunca deve impedir o usufruir de atividades ao ar livre ou usufruir do sol. Para nossa cidade, a gente tem que ter cuidado com o chamado índice de radiação ultravioleta. É o quanto de radiação ultravioleta chega até a superfície da Terra. Para nós aqui, que estamos praticamente na linha do Equador, em que esses raios chegam de forma
perpendicular, esse índice de radiação já é muito alto desde muito cedo. Se a gente for pegar nas recomendações clássicas, o ideal é que você não tome sol a partir das 10 e só depois das 16 horas. Só que o problema é que numa cidade como a nossa, São Luís, com índice de radiação ultravioleta muito alto, a gente acaba que a gente atinge índices muito elevados a partir das 9 da manhã. O ideal seria tomar sol antes de 9 da manhã e só voltar a tomar sol aqui depois das 17 horas. Seria a hora ideal. E evitar esse horário de pico. Entre 10 e 15 horas é uma hora muito alta e aqui é mais ainda. Mas se a gente fosse pensar para nós, São Luís do Maranhão, até as 9 da manhã seria o ideal e depois das 17 horas seria interessante. Agora, doutor Leonardo, aqui em São Luís do Maranhão, pela localização da linha do Equador, incrivelmente nós não temos o hábito de usar guarda-sol. Se nós usássemos o guarda-sol, por exemplo, esse efeito poderia ser diminuído pela ação do guarda-sol? É uma questão cultural. Quando a gente pensa também em proteção solar, é o seguinte, a gente tem que pensar que proteção solar não é só passar o creme sobre a pele. Proteção solar é um conjunto de medidas comportamentais e entre elas está a aplicação do protetor solar. Mas o uso de roupas de manga comprida, o uso de chapéus, o uso de guarda-sóis, o uso de sombrinhas seria bastante interessante. Mas aí é uma questão de hábitos. Se a gente for prestar atenção nas roupas que a gente usava no início do século XX, no século XIX, a gente tinha muito mais pele coberta pelas roupas do que a gente tem hoje. E aí com o tempo a gente foi perdendo isso, a gente usa cada vez menos roupas e o uso de chapéus, óculos escuros, sombrinhas, guarda-sóis também a gente foi perdendo ao longo do tempo. A gente tenta orientar as pessoas que é interessante e que deve ser usado, mas sem ter uma resistência muito grande. As pessoas vão achar que eu sou doido porque eu estou andando com um guarda-sol. Não, você está se protegendo do sol. E quando a gente também pensa em proteção solar, desde aquele conselho antigo da vovó, vá pela sombra. Isso é proteção solar, isso é interessante. Então a busca ativa por sombra nas atividades do dia a dia, isso é interessante. Então assim, tá andando na rua, qual lado que tá fazendo sombra? Muda de calçada e vai pro lado que tá fazendo sombra. Isso é proteção solar. Óculos escuros é proteção solar, chapéu é proteção solar, roupa de manga comprida é proteção solar. E sombrinhas, guarda-sóis e os guarda-chuvas também são proteção solar. E é um hábito que a gente devia reestimular. Principalmente para nós em São Luís do Maranhão, andar de chapéu é muito interessante. Então, doutor, em tempo de chuva, quando a ação do sol ela parece ser mínima, quais os cuidados devem ser tomados com a pele? É interessante porque, assim, em tempo de chuva, passa a ideia pra gente de não precisa usar protetor solar. A gente tem que ter a seguinte ideia na cabeça. Se eu tenho dia, se está claro, eu tenho radiação ultravioleta. É o seguinte, a radiação ultravioleta, a gente tem 3 tipos de onda, A, B e C. A C nem chega na Terra, ela é completamente bloqueada lá pela camada de ozônio. Chega pra gente a A e a B. A B, ela é contínua ao longo do dia. Então, do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe, ela é a mesma. E a A, ela vai variando. A A, quando maior a incidência de radiação ultravioleta, mais chega da radiação A. E aí que tem um grande problema. A radiação ultravioleta B, que é contínua o dia inteiro, ela ultrapassa as nuvens, ela ultrapassa o vidro, ela ultrapassa tudo. E ela continua chegando no dia inteiro. Então, se eu tenho luz, eu tenho radiação ultravioleta. E se eu tenho radiação ultravioleta, eu tenho que usar o protetor solar. Doutor, eu estive com o nosso colega radialista, Newton César. Ele é albino e conta pra gente agora as principais recomendações médicas que ele toma para proteger a pele. Vamos ouvir? Então, como pessoas comuns, a gente acaba tomando algumas proteções, questão do sol ao meio-dia, né, e a praia, mas nos últimos 2 anos eu venho fazendo tratamento, acompanhamento com um dermatologista, a doutora Nicole. Então praticamente ela passa um manual de orientações. Então eu sigo orientações, porque segundo ela eu não tenho melanina, tenho, mas é muito pouco. E então isso quer dizer que eu não tenho proteção quase nenhuma contra o sol. Então qualquer tipo de raio solar penetra na minha pele e pode gerar câncer de pele, o carcinoma. Então, uma das coisas que orientou é protetor solar, bastante protetor solar no rosto,
protetor solar nas mãos. Como o protetor solar é muito caro, então você tem um custo de, em média, uns R$400, R$500 por mês, ela orientou as camisas que atletas de alto rendimento usam, né, maratonistas, ciclistas, e aquelas camisas UVA que você pode utilizar com outra camisa para proteger o braço e as costas e o peito. Além disso, eu uso ureia, né, que é um produto para hidratar a pele, para evitar escamas, né, porque a pele fica aquelas escaminhas e tal, e aquilo ali gera tipo uma caspa que gera ferimentos, mau odor. Então, você utilizando, né, esse produto, você acaba hidratando a pele, não ferindo. Com isso, você não gera, né, o câncer de pele. Então, realmente, são cuidados que a gente tem que tomar, além de usar chapéu, o boné. Além do chapéu e do boné, você tem que usar também um guarda-chuva, né, para se proteger do sol. Além de toda essa proteção, evitar ir à praia, né? Ir à praia é uma questão muito rara, eu quase não vou, então ela pediu para evitar praia, exposição ao meio-dia, jogar futebol ao meio-dia, 1h da tarde. Então, você sabe que esse tipo de esporte geralmente é no sol, 10 horas, 11 horas. Então ela pediu para evitar esse tipo de coisa. Então a gente tem feito esse tipo de trabalho, né, além do acompanhamento médico. Por exemplo, eu vou a cada 3, 4 meses verificar se não tem um sinal, isso é importante, né? Além dessas feridinhas que podem sair, tem a questão do sinal, que pode ser um câncer, né? Então você tem que tirar para fazer exames. Então existe todo esse cuidado, né? Para poder isso é para evitar o quê? Cirurgias, porque em alguns casos tem que fazer o corte, retirar, porque já está num processo de câncer, né? Então tudo isso que eu falei, esse tratamento é feito para não gerar o câncer, mas mesmo assim há possibilidades, né? Então há grandes probabilidades devido ao albinismo, né? Devido a essa disfunção da minha pele, né? Porque albinismo não é uma raça, né? Ele é uma deficiência da pele. Então a gente tem que tomar esses cuidados para viver um pouco mais, né? Porque se a gente não tomar esses cuidados, a vida de um albino é em média 50 anos. Doutor Leonardo, nós ouvimos um depoimento do nosso colega Leuton César que, para além dos cremes de proteção, existem roupas com tecnologias de proteção contra os raios solares. Como essa tecnologia funciona? É realmente eficaz? E se a gente usar essa roupa, dispensa o uso do protetor solar? Elas são bem interessantes, as roupas com proteção à radiação ultravioleta, elas realmente funcionam. A gente tem os produtos de proteção solar aplicados às fibras e eles têm uma resistência normalmente garantida pelo fabricante de até 50 lavagens normal. Quando a gente pensa nesse tipo de produto, eles são tecnologias interessantes, mas o custo é muito maior. Então, desde que você use roupas que cubram a maior parte da pele, isso já está valendo, isso também é proteção solar. Quando você usa qualquer peça de roupa que esteja cobrindo a pele, você pode dispensar o uso do protetor solar nessas áreas para as atividades do dia a dia, para a maioria de nós. Então, elas realmente podem fazer essa compensação, mas isso eu posso ter também com as roupas normais, as roupas comuns do dia a dia, tá? Então isso vale pra gente também, ela vai servir como proteção. E se eu puder disponibilizar uma peça de roupa com proteção à radiação ultravioleta, que seja interessante, por exemplo, para atividades ao ar livre, não necessariamente para uso no dia a dia, desde que eu não tenha nenhum problema ou doença de pele relacionada à exposição à radiação ultravioleta, que aí eu preciso, por exemplo, usar todos os dias. Doutor, nós vimos o senhor falar que os raios ultravioletas, eles ultrapassam, por exemplo, vidros até. Não existe a possibilidade de ele ultrapassar a roupa? Ele vai ultrapassar a roupa, não pode ficar muito tranquilo com isso. Só que a gente tem que lembrar que proteção solar é um conjunto de medidas em que as roupas também estão incluídas. Daí que a proteção oferecida pelas roupas com tratamento à radiação ultravioleta é maior do que a proteção oferecida
pelas roupas convencionais. Só que a gente tem que lembrar, mais uma vez, do custo desse tipo de tecnologia quando a gente compara com uma roupa convencional. A roupa convencional vai te proteger? Vai. A roupa com tratamento ultravioleta vai te proteger mais. Mas isso não quer dizer que as outras roupas convencionais, roupas no dia a dia, não vão te proteger. Elas vão te proteger do mesmo jeito. Então, doutor Leonardo, e a pele negra? Ela é mais resistente em algum aspecto? Então, interessante essa pergunta, porque o que acontece? A pele negra não precisa de fotoproteção, precisa também. Ela tem maior resistência à radiação ultravioleta? Tem, isso é um fato, ela realmente tem. Indivíduos com os tons de pele mais escuros, eles têm uma proteção maior aos efeitos danosos da radiação ultravioleta ao longo do tempo. Eu tenho menos envelhecimento, eu tenho menos câncer de pele. Em compensação, eu tenho que lembrar que pela maior quantidade de pigmento, eu tenho muito mais facilidade para manchar, e qualquer mancha que eu tiver na pele negra, ela vai se destacar muito mais facilmente, seja ela mais clara, seja ela mais escura. Então a pele negra precisa de cuidados especiais também, e precisa de proteção solar, como qualquer outro indivíduo. Eu vou ter um efeito menor de, por exemplo, do fotoenvelhecimento, que é esse envelhecimento da pele relacionado à exposição à radiação ultravioleta. Mas em compensação, eu vou manchar com mais facilidade, eu vou ter alterações de cor com muito mais facilidade, e eu preciso tanto da proteção solar quanto qualquer outro indivíduo, para que eu mantenha uma pele bonita e uniforme. A pele negra precisa de tanta proteção quanto qualquer outro tom de pele. Muito bem, então chegamos ao final desta edição do ViverBem.com, sua saúde em sintonia. Muito obrigado por sua companhia e audiência até aqui. Nesta edição nós tivemos uma conversa muito agradável com o Dr. Leonardo Maciel, médico do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário. Doutor, muito obrigado pela sua presença e pela disponibilidade do seu tempo. Eu é que agradeço o convite, espero poder ter ajudado a maioria dos seus ouvintes em relação às principais dúvidas com a fotoproteção. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo ViverBem.com. Sua saúde em sintonia. Até a próxima edição. O ViverBem.com tem pauta e edição de Felipe Reis, edição de áudio de Anderson Rodrigues e coordenação de Marcos Belfort. ViverBem.com, sua saúde em sintonia.